Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal. Bom rapaziada, a história que eu vou contar hoje pra vocês, como vocês já viram aí na thumb, foi uma das histórias mais loucas que a humanidade já viu. E eu vou contar pra vocês a importância que o helicóptero teve nesse acontecimento específico. Então antes de mais nada, corre aqui embaixo, se inscreve, dá o likezinho também, pra você não perder outras histórias, mano, animal como essa que eu vou contar pra vocês. Eu tô falando sério, tá? Desce aqui embaixo, se inscreve e dá o likezinho, valeu? Bom rapaziada, a história que eu vou contar pra vocês agora aconteceu em 26 de abril de 1986, tá? Essa época eu não era nascido, eu nasci em 19 de maio de 88. Eu não cheguei a ver isso acontecendo, mas meus pais viram. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, lá na União Soviética, em meados ali da madrugada, o reator número 4 explodiu. Eles estavam fazendo alguns testes no reator e eles fizeram ali de uma forma que não foi a ideal. Eles meio que contaminaram o reator e o reator subiu temperatura. Todos os agentes que seguravam aquele reator para que ele se mantesse constante, eles meio que foram eliminados ali, eles foram tirados por procedimentos e aí o que sobrou foi só combustível, muita temperatura, até o que aconteceu que ele explodiu. Bom, até então, não se sabia muito o que a radioatividade poderia fazer com as pessoas. Afinal, nunca tinha tido um acidente nuclear tão poderoso como aconteceu nesse dia. Quando isso aconteceu, com essa explosão, todo esse calor e toda essa radioatividade eram jogados em até 900 metros para cima, tá? Só para você fazer um cálculo rápido, são mais ou menos 3.000 pés. Lembrando que um helicóptero aqui no Brasil voa na média entre 500 pés a 1.000 pés, ou seja, tava jogando muito alto isso, tá? Na atmosfera. Logo que isso aconteceu, foram chamados os bombeiros, um monte de coisa, porque até então eles achavam que era apenas um incêndio. Eles não tinham noção do que era e as pessoas que estavam envolvidas não queriam entregar e dizer e também não queriam acreditar que o reator tinha explodido, porque até então o reator, se eu não me engano, RMBK, se eu não me engano, é o tipo de reator que tinha. Até então ele não poderia explodir, tá? Eles consideravam que aquilo era impossível de explodir. Só para você ter uma ideia da contaminação que aquilo gerava, era mais ou menos, eu posso estar com os dados errados, mas se eu não me engano, o tempo que aquele reator ficava exposto ali variava de 2 a 10 bombas de Hiroshima por hora enquanto aquilo estivesse exalando ali. Então eles precisavam de um jeito muito rápido cessar aquilo. Só que até então, como eu disse para vocês, eles não queriam acreditar que isso tinha acontecido. O jeito mais fácil de resolver isso era jogar mais ou menos 5.000 toneladas de reação química em cima desse reator. Mais precisamente, areia, chumbo, argila e boro, tá? Mas para conseguir tudo isso, eles tiveram que pegar na União Soviética inteira todo esse tipo de coisa para juntar tudo isso e começar a jogar lá. E como que eles iam fazer isso? Como que eles iam jogar lá dentro? É aí que entra a parte legal. É aí que entram os helicópteros. Bom, vocês sabem, os russos, eles são muito loucos da cabeça. Todas as coisas deles são as mais doidas possíveis. Como a gente já sabe, eu já falei em outros episódios, o maior helicóptero do mundo é o Mi-26, tá? E ele foi o grande protagonista dessa história no sentido dos helicópteros, porque foi ele que conseguiu resolver isso. Se não tivessem esses tipos de helicóptero, todo esse problema que aconteceu teria sido muito, mas muito pior do que de fato aconteceu. Só para vocês terem uma ideia rápida do quanto isso foi preocupante, existia uma possibilidade muito grande de acontecer um apocalipse aqui na Terra, caso, como eu disse para vocês, esse foi o número 4. Existiam mais outros 3 reatores. Caso mais 2 desses tivessem explodido junto, muito provavelmente a gente teria um problema muito grande, nossa história teria sido completamente diferente. Por isso os helicópteros foram tão importantes. Bom, 36 horas passadas depois do acidente, eles começaram a convocar todo tipo de helicóptero possível para poder fazer isso. Foi convocado toda a Força Aérea Soviética para ir lá, todas as aeronaves, os helicópteros militares, e também foram convocados também os civis, tá? Eu não tenho muitos dados aqui dos civis, mas eu sei que foram 200 helicópteros no total. A ideia de jogar toda essa reação química em cima do reator era diminuir a radioatividade que estava sendo emitida no ar. E obviamente também conter um pouco também do fogo, afinal estava um negócio muito grande e não era possível apagar com água nem com os bombeiros. Até porque, como eu disse para vocês, a radioatividade era tão alta, tão alta, tão alta, esse raio gama, né? Era tão forte que ele destruía o DNA de quem chegasse perto. Aconteceu isso, muitos dos bombeiros que estiveram ali, então era extremamente perigoso ficar ali, ter contato muito perto. O que é uma loucura, porque quando começaram esses resgates,
os pilotos, como eles não sabiam muito bem ainda como fazer, eles não tinham nada muito pronto. Então eles abriam as portas dos helicópteros e jogavam os sacos de areia e as coisas tudo lá para baixo. Eles estavam inalando aquilo, eles estavam próximo daquilo, eles tinham que ficar muito próximo do reator, passar muito baixo e bem em cima daquele calor, toda aquela radioatividade subindo para eles, tá? Bom, agora eu vou mostrar aí na tela para vocês quais foram os tipos dos helicópteros que foram usados lá. Foi o Mi-2, o Mi-6, Mi-8, Mi-24 e o gigantesco Mi-26. Apesar dos números, os maiores que tinham eram o Mi-8 e o Mi-26, tá? O calor era tão grande que subia desse fogo do reator que explodiu, que os pilotos estavam voando apenas de calça. Eles voavam sem camiseta, sem nenhuma proteção, talvez uma máscarazinha no rosto que não adiantava absolutamente nada. É tipo você sair no sol da meio-dia e passar protetor aqui na ponta do dedo, para você não pegar câncer de pele. A maior contribuição, o que foi o game changer, como eu falei para vocês lá atrás, foi o Mi-26. Ele foi o grande salvador dessa história. Por quê? O Mi-8 ele não tinha força o suficiente para levar toda aquela carga e pairar em cima. Esse calor que saía do reator, ele diminui a sustentação. A melhor forma de um helicóptero voar é com o tempo frio e seco. Como lá era o contrário, era muito calor e tinha que fazer o sobrevoo em cima ali das chamas, em cima daquela fumaça toda, o helicóptero perdia um pouco do rendimento, para não dizer perdia bastante. Então, no caso, o Mi-8 ele tinha que passar sobrevoando em cima e tentar acertar. Ou seja, a precisão era muito pequena para conseguir acertar exatamente aquele reator, tá? Já o Mi-26 era o único que poderia fazer um sobrevoo lá em cima, porque ele tinha muita potência. E ele também poderia levar peso. Para vocês terem uma ideia, eles levavam 3.000 quilos aproximadamente no Mi-26 a cada vez que eles jogavam lá em cima. O Mi-26 ele pode levar muito mais carga que isso, a gente já falou em outros episódios, porém é interessante falar que ele levava até 20.000 quilos. Mas se ele levasse toda a carga, toda a capacidade dele para jogar de uma vez, provavelmente ia ceder, porque era muito peso sendo jogado de uma vez. Então eles tinham que fazer, vamos dizer, a conta-gota, jogando em cima toda aquela reação química em cima do reator. Uma coisa que aconteceu logo no começo que foi muito triste, um Mi-8 foi fazer esse sobrevoo, foi um dos primeiros sobrevoos que eles foram fazer, e tinha um guindaste do lado com um cabo de aço. E como estava saindo fumaça, fogo, tudo aquilo, o piloto não viu. E uma das pás pegou num cabo de aço daquele e a aeronave caiu em cima do reator. Para você ver como que é a lei de Murphy. Todo o azar que eles já tinham tido ainda era pouco. Ele ainda caiu um helicóptero em cima do reator ali e gerou mais 3 mortes, né, dos 3 tripulantes que estavam lá dentro, e se perdeu um helicóptero nessa brincadeira. Bom, rapaziada, recentemente eu visitei o Exército Brasileiro e vi as máquinas lá. Tem as menores, as maiores, então eu vou colocar aqui no cantinho da tela, no superior aqui para vocês, toda a playlist de lá, para vocês verem o EC225, que é gigantesco, que poderia ter feito esse tipo de ação como o Mi-26 fez. Então eu vou deixar esse link aí para vocês terem uma ideia de como é que é o batalhão do exército, que faz menção a toda essa força aérea soviética aí. Essa reação química, como eu falei para vocês, era para diminuir a radioatividade e principalmente a argila e a areia era para conter as rachaduras que estavam acontecendo, porque eles não poderiam deixar de tampar isso, porque se isso cedesse, se o chão do reator, toda a preparação de cimento lá, era um absurdo de cimento que tinha embaixo, se aquilo derretesse e virasse lava e caísse embaixo, era onde tinha os reservatórios de água. E se ele caísse lá, ia gerar vapor, temperatura e explodir todo o restante dos outros reatores. E aí a gente entraria numa zona muito perigosa, não para a União Soviética, mas para o mundo inteiro, como eu já disse para vocês. Então tudo isso tinha que ser muito rápido e muito, assim, da forma mais rápida possível. Bom, aí você vai ver uma foto do pessoal lançando toda essa coisa, tipo, bem próximo ali, e tinham agentes na terra que ficavam balizando eles, para vocês verem o nível de dificuldade que era acertar esse conta-gota, tá? Ao longo do que foi passando o tempo, eles elaboraram um sistema, principalmente no Mi-26, que tinham alguns dutos embaixo, a gente vai postar aí para vocês, deles lançando isso com esses dutos embaixo. Aí ficava muito mais fácil, não precisava ser
feito manualmente, então ele ia jogando isso constantemente, ficava até mais fácil para fazer isso. Para você ter uma ideia, foram feitos mais de 4.000 sobrevoos sobre o reator jogando isso, tá? Como eu disse para vocês, era muita radioatividade que subia. Esses helicópteros, eles ficaram tão contaminados com a radioatividade que quando eles pousavam em algum campo, ou algum lugar onde tinha grama, em poucas horas tudo que estava em volta amarelava. Toda a grama, todas as árvores, tudo queimava em volta de tanta radioatividade que tinha. E guarda isso porque eu vou falar disso ali na frente. Um dos maiores sonhos do canal VHD é chegar perto de um Mi-26. Vai ser um dos maiores turning points aqui do canal VHD, vai ser a gente chegar perto de um Mi-26 e poder entrar dentro dele. Então se você quer que isso aconteça, cara, escreve aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Só escreve aqui embaixo pra mim, eu quero ver o VHD no Mi-26. Ou só escreve Mi-26, é o que eu tenho de suficiente para saber se vocês querem ver eu também dentro de um Mi-26. Bom, o lançamento de toda essa reação química com os helicópteros começou por volta do dia 27 de abril. E ele só foi terminar no dia 13 de maio, para você ver quanto tempo isso demorou. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a cada hora que esse reator ficava exposto, era basicamente o mesmo tanto de radioatividade que tinha de 2, 3, 15, 5, até 10 bombas de Hiroshima naquele perímetro ali daquelas cidades? Pois é, então eles precisavam fazer isso rápido. No dia 13 de maio, eles terminaram a operação em cima do reator. Mas em volta da cidade, eles começaram a despejar também produtos químicos em volta, num perímetro ali de alguns quilômetros, pegando até uma outra parte, justamente para criar um escudo de contenção para que essa radioatividade não passasse para os outros. Afinal, toda essa radioatividade estava no ar, tá? Para vocês terem uma noção de quanto isso se espalhou, a União Soviética não queria contar para o mundo que isso tinha acontecido. Eles estavam segurando a informação. A União Soviética era socialista, comunista, e aí eles tinham esse negócio, a KGB, tinha um monte de amarrações do governo, e tanto que os russos, eles até não confiam muito nas pessoas, eles morrem de medo porque o governo realmente, ele cai em cima da pessoa, então eles até têm um pouco de desconfiança de contar as coisas para os outros, então isso já é uma doutrina deles. Mas isso foi percebido, esse nível de radioatividade foi percebido a várias cidades distantes, e isso foi detectado lá na Alemanha e na Suíça. Os radares e os computadores deles pegaram esse nível de radioatividade em outro lugar. Foi assim que eles começaram a querer falar alguma coisa. Para você ter uma ideia, na Alemanha, eles proibiram as crianças de ir para a escola, de ficar na rua, com medo do nível de radioatividade de tão alto que estava. Imagina como é que estava lá a galera que estava no centro do núcleo ali e em volta das cidades. Até tem uma história que disseram que quando o reator explodiu, muitas pessoas foram para uma ponte da cidade que dava para ver diretamente lá Chernobyl. Todas as pessoas que foram assistir a explosão, porque ficava um efeito meio azulado no céu, justamente por causa da radioatividade, todas as pessoas que assistiram aquela explosão de noite, nenhuma sobreviveu. Bom, lembra que eu falei para vocês que os pilotos voavam completamente sem proteção desse nível de radioatividade, que era muito perigoso para eles? Bom, isso só foi dar um jeito mais para frente. Eles descobriram como o Mi-26 era uma máquina muito forte, tinha muita potência, podia levar muito peso. Eles cobriram toda a parte de baixo da aeronave com chumbo. Assim, os pilotos não ficavam tão expostos àquilo. Então, isso foi uma forma muito interessante que eles fizeram. E eles também fizeram junto com aquela solução de pulverizar todo aquele componente químico, toda aquela reação química ali por furos atrás do helicóptero, como vocês estão vendo aí na foto. Assim, mesmo com essa solução do chumbo e tudo mais, toda a tripulação dos helicópteros só podiam ficar no máximo 3 dias dentro de Chernobyl, porque senão a chance deles morrerem em pouco tempo, coisa de uma semana e meia, um mês no máximo, era muito alta. Lembrando que ainda assim eles foram contaminados e muitos desses pilotos, alguns viveram e alguns não viveram. Muitos deles tiveram problema de câncer. Talvez alguns deles não tenham sido tão forte a ponto de destruir o DNA do cara, mas de alguma forma isso houve uma reação química e a pessoa acabou tendo câncer num curto espaço de tempo depois desse acidente. Tanto que até hoje não tem um número específico de quantas pessoas morreram nesse evento, tá? Nessa catástrofe, nesse negócio horroroso que aconteceu. A União Soviética até hoje ela diz que só 31 pessoas morreram, mas na verdade vários especialistas
estudam, dizem que pode ter sido de 4.000 a 93.000 pessoas. Então, para você ver o range que nada bate com nada, ou seja, muita gente morreu com esse tipo de coisa. E não foi só na Rússia, porque essa radioatividade foi espalhada para o mundo inteiro, afinal, na atmosfera, ventos, isso tudo leva para vários lugares. Lembra que eu falei para vocês que os helicópteros eles queimavam toda a grama em volta? Bom, toda vez que eles pousavam, não só os helicópteros, mas como os tanques de guerra, os jipes que circulavam, todo tipo de veículo e até mesmo a galera que vinha de roupa, eles passavam por uma lavagem, né? Eles tinham um tipo de produto específico que era para tirar radiação, mas nada disso adiantava. Todos esses helicópteros que eu falei para vocês eram motores a reação. E motor a reação precisa de muito ar para inalar e gerar explosão para o negócio ir voando legal. É que eu fiz assim, aí eu já me escondo, mano, isso aqui vai virar meme, certeza que eu... Bom, um motor a reação ele precisa de muito ar para continuar funcionando. Todo esse ar que era sugado, ele vinha muito contaminado também, né? Era quase impossível reaproveitar esse tipo de coisa. As aeronaves, basicamente, se eles fossem tirar a turbina para tentar tirar aquele produto radioativo que tinha lá dentro, era tão perigoso que era melhor eles deixarem daquele jeito e perder aquele componente, tanto a turbina quanto o helicóptero. E aí que entra um ponto muito curioso. Até hoje existe um cemitério lotado de carros, veículos, transportes que foram usados durante todo esse processo de Chernobyl. Até hoje é possível ver vários Mi-26 jogados no pátio, não só Mi-26 como Mi-8 também. Muitos deles voltaram aí, estão espalhados em alguns lugares do mundo, cheio de radiação. Por isso que eu falo para vocês que é difícil contabilizar o tanto de pessoas que ficaram prejudicadas por causa dessa radiação, tá? Mas olha que bizarro que é as fotos desse cemitério de meios de transporte, dá uma olhada. Lá nesse cemitério tem muita gente que vai ver esses helicópteros e vê que algumas turbinas estão faltando, muitas pessoas entraram lá e roubaram várias partes disso aí. E isso está em algum lugar do mundo rodando. É no mínimo bizarro. Esse negócio, cara, me dá uma sensação que eu nem consigo explicar pra vocês. Se é de medo, se é de ficar chocado, se é de... eu nem sei explicar pra vocês. Me fascina, essa história toda me fascina, mas me fascina de um jeito ruim, não é um jeito bom que isso me fascina. Porque parece que eu tô contando uma história de ficção científica pra vocês, mas na verdade isso aconteceu. Teve gente que viveu na pele isso. Teve gente que basicamente desmanchou por ter sido atingido por esses raios gama e ter destruído o DNA dele, ou seja, nenhuma célula se renovava. Então o cara literalmente desmanchou. Então isso é muito louco, isso é bizarro demais, é muito doido de pensar isso. Tem muita gente que ainda, mesmo sendo proibido, entra nesses lugares e fazem sobrevoos ali, um monte de coisa com drone, com um monte de coisa para ver isso de perto. Se você chegar com um equipamento específico para medir radiação, você vai ver que as radiações ainda continuam altíssimas, tá? E o mais louco, o que é mais doido para mim disso tudo, é que vai demorar até 20.000 anos para essa radiação dissipar. Ou seja, nem eu, nem você, nem ninguém, nem essa câmera, nem talvez esse prédio veja isso acontecer. Você vê que coisa louca, quanto é perigoso esse tipo de coisa. Bom, até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu para que isso tenha acontecido, né? Para que esse acontecimento de Chernobyl, esse reator tenha explodido. Cada um fala uma coisa, a União Soviética diz que tinham infiltrados da CIA e foram eles que causaram aquilo. O resto do mundo diz que os soviéticos não fizeram o negócio adequado, eles botaram a culpa em 3 pessoas que trabalhavam lá, que foram muito negligentes. E inclusive existe uma série sobre isso, que é a série de Chernobyl do HBO, que ficou muito boa, pra mim uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Há muito tempo atrás, eu assisti um episódio do Felipe Castanhari e eu desenhei todo esse roteiro e esse roteiro foi se estendendo até hoje, quando vocês estão vendo, pra você ver. Isso deve fazer mais ou menos 1 ano que eu desenhei esse roteiro aqui pra vocês, de histórias que helicópteros ficassem muito importantes. Bom, loucura, cemitério de helicóptero, que eu nunca tinha visto, gente que faleceu, jogar chumbo em cima de um reator pegando fogo. Até hoje existe a expressão dos, né, isso é uso soviético, porque os caras, os russos, a galera dali daquela região, eles são muito doidos da cabeça. Bom, logo depois disso, só um pouco de história aqui pra vocês. A União Soviética caiu em meados de 1991, 1993 e dizem que o principal motivo disso ter acontecido foi justamente por esse acidente de Chernobyl. Isso teve repercussões internacionais, tanto que para conter essa radiação, né, eles construíram como se fosse um casulo em volta desse reator inteiro de chumbo com várias proteções. Esse casulo só ficou pronto em 2017, para vocês terem uma ideia.
Olha quanto tempo se passou depois de todas as medidas que eles fizeram. Eles meio que fizeram uma vaquinha com todos os países, Europa, América, tudo eles juntaram. Se eu não me engano, custou alguma coisa em torno de 2 bilhões, 3 bilhões de dólares. Eles fizeram essa redoma e encaixaram em cima do reator. Como vocês podem ver nas fotos aí, até nos vídeos que a gente está colocando aí para vocês, vendo eles arrastando tudo isso. Isso tudo foi construído fora do reator, a níveis mais seguros. Depois de um ano, mais ou menos, eles já tinham controlado um pouco o nível de radiação. Ainda é proibido você ficar por um tempo determinado dentro de Chernobyl, tá? Existem visitas guiadas e tudo mais, mas você tem um tempo específico para ficar lá. Tem muito voo de drone, a galera entra com drone lá para ver. Cara, é uma sensação muito estranha, porque eles tiraram as pessoas de dentro das casas dizendo que elas iam voltar, que era temporário, mas esse temporário, como vocês podem fazer as contas, já fazem mais de 30 anos que isso aconteceu e vai ficar durante muito tempo isso. Agora, voltando para a redoma, eles construíram isso um pouco afastado de Chernobyl ali, do reator específico, construíram tudo isso, arrastaram ele lá para cima e ele tem uma vida útil de mais ou menos uns 50 a 60 anos, tá? Depois vai ter que refazer tudo de novo, gastar mais alguns bilhões, mas quem sabe até lá a tecnologia tenha avançado e a gente já tenha conseguido dar um jeito de diminuir todo esse efeito, esse problema que isso aconteceu. Bom, rapaziada, desculpa pelo vídeo longo, mas, cara, isso aqui pra mim é ouro, cara. É essa história, esse negócio todo, essa história dos helicópteros que só foi possível por causa deles, porque eles existiram, principalmente o Mi-26, porque ele existia. Então eu não fico nem um pouco triste se esse vídeo deu 30 minutos. Sei lá quanto que deu o Cadu, que vai saber daqui a pouco. E vai me zoar provavelmente por causa disso. Rapaziada, é isso. Fico muito feliz de vocês estarem aqui junto comigo assistindo esse vídeo e aproveitando para você não sair de mão vazia, eu vou deixar uma lista para vocês de helicópteros de guerra, que inclusive o Mi-26 está lá e eu conto vários fatos curiosos sobre essa máquina. Vou deixar o quadradinho para vocês aqui do lado aí para vocês assistirem. Então é isso aí. Continua nosso canal, não esquece de se inscrever e de dar o likezinho antes de sair aí e continua assistindo nossos vídeos, que esses vídeos estão muito bons. Valeu, tamo junto. É nóis. Isso aí. Quando eu estiver na tela, eu vou estar no canto. É isso aí. Pra cá. É isso mesmo. Pra cá, isso. Cortou.